de 1 Reis, capítulo 13, e eu convido a igreja a colocar-se de pé, e o texto, ele nos diz da seguinte maneira: eis que por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti o incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus que clamou contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou e não podia recolher. O altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: implora o favor do Senhor teu Deus e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se recolheu e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus: vem comigo à casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde fostes. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Amém? Você pode assentar-se. O tema desta pregação: lições importantes no servir ao Senhor. E o texto, ele deixa bem claro sobre a importância da obediência, a importância da fidelidade, a importância do reconhecimento divino no que diz respeito a nós, seus filhos e filhas, servos e servas. Quando ele não menciona o nome desse profeta, mas ele é conhecido como sendo homem de Deus, mulher de Deus, uma característica tão importante para os dias de hoje. E uma das coisas, pastora, que eu quero ressaltar, é que o homem de Deus, ou a mulher de Deus, eles passam por situações difíceis, passam por tribulações, por pelejas. Não é o fato de que você seja um homem ou uma mulher de Deus, significa dizer que você não vai passar por problemas na sua vida. Mas o homem, a mulher de Deus, ou o servo e a serva do Senhor,
passam por essas situações. O próprio Jesus, ele disse: no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, porque eu venci, e vocês também vencerão. E se tem algo que é muito importante, que a pastora grave no seu coração e na sua mente, você também, meu irmão, minha irmã, é que o Senhor, Ele jamais nos deixa só, jamais nos abandona, mesmo em meio às dificuldades, meio às tribulações, em meio às batalhas que nós travamos, Deus nunca nos deixa só. Ele nos disse na sua palavra: jamais te desampararei, jamais te deixarei só. A vida da pastora tem sido marcada por muitas batalhas, por muitas lutas, mas até aqui ela tem se caracterizado por uma vencedora. Eu diria que não somente por uma vencedora, mas muito mais do que isso, mais do que vencedora, em todas as pelejas, em todas as lutas e tribulações com que ela tem passado. É até razoável pensarmos que possa existir indagações no seu coração, ou indagações no coração dos servos, das servas, dos filhos e das filhas. Pode ser que você mesmo, nessa noite, esteja indagando ao ouvir essa palavra, dizendo: Senhor, será que por alguma razão tu me abandonastes? Será que por alguma razão tu tens me desamparado? Eu posso lhe afirmar que o Senhor não te abandonou, mas Ele está aí ao seu lado e Ele está sempre com você, fortalecendo a cada dia. E eu sei, Senhor, que tu tens estado conosco, mesmo em meio às inúmeras provações que temos passado, o Senhor tem sido conosco. O segundo aspecto, pastora, que eu quero destacar, é que aquele homem foi usado poderosamente por Deus, também com o ministério de cura, porque quando o rei mandou prender e estendeu o braço dele, apontou: prenda-o. Na mesma hora o braço dele ficou desse jeito, ele não conseguia mais recolher o braço. Quando ele viu aquela situação, ele tratou logo de: homem de Deus, clame ao Senhor por mim, para que eu possa recolher o meu braço de volta. E o homem de Deus clamou, e o braço daquele homem recolheu e voltou ao que era dantes, voltou ao normal. Assim também, pastora, se tem uma característica que deve predominar no coração do homem, da mulher, do servo, da serva do Senhor, é que ele se caracteriza por ser um intercessor, um homem de oração, uma mulher de oração. E as vitórias que
temos obtido e as respostas que temos obtido da parte do Senhor são motivadas por esse ministério da oração desenvolvido nas nossas vidas e desenvolvido aqui nesse lugar. Por isso, eu não abro mão das nossas reuniões de oração e de clamor às sextas-feiras, às 20 horas da noite. Não abro mão de também nutrir no meu dia a dia meu tempo de oração e devoção para com o Senhor, porque eu tenho aprendido que Deus pode fazer muito mais através das minhas e das nossas orações do que propriamente dito através das minhas ou das nossas ações. Que esse ministério tem essa marca, tem essa característica. Podemos ser poucos, mas se tem uma coisa que caracteriza a cada um de nós, é que, primeiro, nós somos homens e mulheres obedientes ao Senhor. Somos homens e mulheres fiéis ao Senhor. Somos homens, mulheres e jovens de oração. Oração é comunhão, é intimidade com Deus e com seu irmão. E Deus tem prazer nas nossas orações. Sempre faço menção dessa palavra que se encontra lá no livro de Apocalipse, no capítulo 8, quando diz que os céus paralisou todas as suas atividades para que as orações dos santos fossem recebidas pelo Senhor. Por espaço de 30 minutos, houve silêncio absoluto nos céus. Quando eu e você nos colocamos em oração, Deus para o que Ele estiver fazendo, para ouvir a sua voz, para ouvir a sua oração, e Ele anota, registra cada palavra, cada oração, cada lágrima que escorre dos seus lábios, melhor dizendo, da sua face. Ele está ali, recebendo como sendo perfume agradável diante dele. É muito importante, meu irmão, minha irmã, e foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, é que muitas das vezes o ministério ou o exercício da liderança nem sempre significa dizer que serão de conhecimento por toda a população. Na verdade, nós não somos famosos, graças a Deus. Mas se tem uma coisa que nós podemos afirmar, é que quando a gente entra numa peleja em oração, o inferno estremece, porque lá vem os homens e as mulheres de Deus, que não estão buscando fama, não estão buscando reconhecimento, mas estão dispostos a fazer a obra do Senhor, e é nesse propósito que esse ministério tem se mantido até o dia de hoje. Quantas dificuldades, quantas lutas, mas graças a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Não pense você que é fácil o ministério, não pense você que é fácil estar à frente de uma igreja. Às vezes, a gente sente dores como aquela que está por dar à luz a uma criança, mas tem que aprender a não expressar isso, não verbalizar,
mas a interceder para que o Senhor possa abençoar. Segundo aspecto, pastora, muitíssimo importante, é que esse ministério, essa igreja, a liderança aqui constituída, ela não, graças a Deus, recebe subornos, não recebe dinheiro de qualquer espécie de fonte ilícita. Nós não temos aqui nenhum tipo de recurso vindo, seja da esfera política, seja da esfera do governo municipal, seja da onde for, nem do estadual, nem do federal, mas nós temos aprendido a confiar no Senhor, a depender do nosso Deus, para que os recursos que nos sejam colocados à disposição venha de homens e mulheres que sejam movidos pelo Espírito de Deus e que estejam com o coração no Senhor. É preciso ter coragem, pastora, para dizer não às ofertas, aos subornos, como foi oferecido àquele homem. Que bom que Deus te usou para me curar. Então, entra na minha casa, que eu vou te retribuir e vou te recompensar. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, ela está confiante no Senhor, e ele disse: não vou entrar, ainda que me desse metade da tua casa, não irei contigo, nem comeria pão, nem beberia água nesse lugar, porque assim o Senhor me ordenou. E para obedecer à voz do Senhor, você primeiro precisa nutrir um relacionamento íntimo com Deus. Segundo, os seus ouvidos não podem estar cheios de comichões, porque senão você não ouve a voz do Senhor. A voz do Senhor, a voz do Espírito Santo de Deus, ela é muito suave, e ela fala com suavidade e bastante serenidade no nosso interior. Mas então, o que tem provocado a falta de ouvir a voz do Senhor? Uma das coisas que tem provocado, e o Espírito de Deus tem falado ao meu coração, inclusive a mim também, é que nós temos nos alimentado de coisas que não trazem a nossa edificação. Porque no momento que a igreja, no momento que o servo, a serva do Senhor, o homem ou a mulher do Senhor, o jovem, passar a meditar, a refletir diariamente, constantemente na palavra do Senhor, os comichões dos seus ouvidos serão tirados pelo poder de Deus, e você vai ter a sensibilidade do Espírito Santo e vai ouvir a voz de Deus. Mas porque nós temos nos alimentado de coisas que não são edificantes, eu tenho dificuldade de ouvir a voz do Senhor. Primeiro, já começa pela dificuldade que alguns possuem quanto à leitura diária. Ora, se eu não leio, eu esqueço, não me recordo, não memorizo, e muitas das vezes isso acaba me causando impedimento para ouvir a voz do Senhor. Por isso, pastora,
eu volto a encorajá-la para que você continue mergulhando no ministério da oração, no ministério da palavra, do estudo, da pesquisa da palavra de Deus, para que os seus ouvidos e o seu coração esteja sensível à voz do Espírito de Deus. Terceiro, queridos, o fato é que lá no Evangelho de João, no capítulo de número 3, versículo de número 30, diz assim: convém que ele cresça e que eu diminua. É necessário, pastora, esvaziarmos diante do Senhor e, ao invés de buscarmos posição de destaque, é importante que nós diminuamos e que o Senhor Jesus cresça na nossa vida. Tomara, Deus, que seja assim o exemplo que você e eu estejamos dando, não somente aqui, mas principalmente no meio da nossa família e fora, no nosso ambiente de trabalho, no ambiente estudantil, que as pessoas, ao olharem para você, identifiquem: eu vejo Cristo Jesus na vida daquele homem, daquela mulher, daquele jovem. É tempo, pastora, de vivermos um evangelho que traz um cristianismo verdadeiro nas nossas vidas. Continuemos sendo obreiros anônimos, mas o fruto do nosso trabalho vão render honras e glórias ao nome do Senhor Jesus. Eu tenho para mim que quando chegarmos nos céus, estivermos diante do Senhor, nós vamos poder dizer: Senhor, valeu a pena todas as lutas, as dificuldades, as tribulações, as pelejas que passamos, por uma razão, porque nós não vamos chegar com as nossas mãos vazias diante do Senhor. Ao longo desses quase 30 anos de caminhada cristã, temos conseguido abençoar muitas pessoas ao longo desses anos. Esperamos continuar abençoando mais e mais, mas quando nós chegarmos diante do Senhor, vamos esquecer das dificuldades, dos problemas, das tribulações, das lutas, e uma das coisas que nós vamos apresentar serão essas vidas ao Senhor. E vamos ouvir aquela voz de Deus dizendo: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo eterno que está preparado para você desde a fundação do mundo. E nós vamos nos alegrar no Senhor, queridos, porque ainda sabemos que não ultrapassamos a linha final, a chegada, mas nós vamos ainda produzir muitos frutos para a glória do Senhor. Vale a pena servir ao Senhor, vale a pena servir a Deus, vale a pena dedicar tempo ao Senhor, vale a pena até chegarmos aqui na sexta-feira e muitas das vezes não termos ninguém. Valeu a pena também, porque nós temos um compromisso com Deus. Vale a pena estar na casa do Senhor, vale a pena, meu irmão, minha irmã, que possamos corresponder às expectativas do Senhor, porque nós não estamos fazendo a nossa própria vontade, não estamos trabalhando para o nosso próprio engrandecimento, mas estamos trabalhando e construindo vidas para o reino de Deus.
que você e eu, nessa noite, possamos estar imbuído desse propósito no coração. Eu quero te render graças, soberano e eterno Deus, pela vida da pastora Mônica, pela existência dessa igreja, desse ministério, pelos líderes que tu tens colocado, pessoas, Senhor, que já caminham conosco há tantos anos. Tivemos privilégios de ver alguns aqui pequenos e hoje já serem adultos na tua presença. Te damos graças, Senhor, porque não temos encolhido as nossas mãos, mas temos procurado te servir com a nossa vida, com a nossa casa, com os nossos bens, com os recursos que tu tens nos conferido. Senhor, tu conheces cada um dos teus filhos e de tuas filhas, e sabe perfeitamente que mesmo e apesar das inúmeras dificuldades, até aqui temos sido mais do que vencedores sobre todas as dificuldades. Não somos daqueles que colocaram a mão no arado e olharam para trás e recuaram. Senhor, não somos daqueles, e tu bem sabes disso, que quando estão com a bênção do Senhor, estão felizes, mas quando passam por um revés, se afastam, se distanciam, porque o nosso coração está em Cristo Jesus. Recebe, Senhor, as ofertas que estamos lhe apresentando com a nossa própria vida. Não temos nada mais precioso do que a nossa própria vida. Por isso eu quero gastar os anos que me restam, os anos que nos restam de vida, Senhor, queremos gastar na tua obra, fazendo a tua vontade, sendo inspirado, impulsionado pelo teu Espírito Santo. Pai, eis-nos aqui, Senhor. Leva-nos, Deus. Leva-nos aonde tu quiseres, Senhor. Não te pedimos nada mais nem nada menos do que apenas a tua palavra, a tua vontade na nossa vida. Leva-nos para o centro da tua vontade. Meu irmão, minha irmã, quem sabe nesta noite, o Espírito de Deus também quer levar você para o centro da vontade de Deus. Mas Ele necessita que você sinalize para Ele. Necessita que você diga: Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade. Eu vou pedir encarecidamente à igreja que se coloque de pé nesse momento. E se porventura tem alguém aqui nessa noite que reconhece a necessidade de que você possa estar no centro da vontade de Deus, é possível que em algumas ocasiões nós não estejamos exatamente no centro da vontade de Deus, mas hoje o Senhor lhe proporciona esta oportunidade para que você volte a estar no centro da vontade de Deus, e o Senhor use a sua vida, o Senhor possa fazer de você instrumento da sua parte, para que o nome dele seja glorificado, honrado sobre a face da terra. Mas eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, você deseja isto na sua vida?
Você quer isso na sua vida? Você realmente quer estar no centro da vontade de Deus? Quer fazer a vontade de Deus ou quer continuar fazendo a tua vontade? Aqueles que forem movidos pelo Espírito de Deus e que querem estar no centro da vontade de Deus, eu gostaria muitíssimo que você deixasse o seu lugar e viesse aqui na frente, e nós vamos estar orando e colocando a sua vida no centro da vontade de Deus. Somente aquelas pessoas que forem movidas pelo Espírito Santo do Senhor, aqueles que quiserem continuar do jeito que estão, têm o direito de continuar. Mas aqueles que reconhecem a necessidade, dê um passo corajoso e vem aqui no altar do Senhor. Vem aqui na frente. Sai agora do seu lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo, e chegue aqui na frente. Glórias, glórias a ti, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Porque a tua palavra, ela cumpre tudo aquilo para a qual ela fora designada. Eis aí, Senhor, as tuas filhas, os teus filhos, que reconhecem a necessidade de estarem no centro da tua vontade. Isso é obra do teu Espírito Santo. Isso não é obra do carisma pessoal do pastor ou da pastora. É obra do teu Espírito Santo, Senhor. É teu Espírito que convence, é o teu Espírito